Olá, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Direito civil, sim, direito civil para o concurso de oficial de justiça. Nós vamos começar aqui. Alguns vídeos vão ficar no YouTube, claro, como uma forma de depois pedir para você entrar no meu curso para o concurso de oficial de justiça, mas eu tenho certeza de que o conteúdo que eu vou trazer aqui de direito civil vai te ajudar muito na hora de você fazer a sua prova. Concurso de oficial de justiça exige simplesmente nível superior, não exige nível superior em direito. Muito embora o conteúdo, por vezes, que é cobrado num concurso como esse, principalmente olhando o perfil da banca da VUNESP, a gente percebe que eles têm dado um passo a mais em algumas coisas e por isso que nós vamos ver, ao mesmo tempo, todo esse conteúdo com muito cuidado, mas também nós vamos ver isso de modo muito objetivo, tá bom? Então, se você olhar o edital que o seu concurso traz na parte de direito civil, ele traz bastante coisa, mas coisas que podem ser vistas aqui, que dá tempo de ver todo esse conteúdo. Então a gente vai começar aqui falando das pessoas. Professor, eu já vi processo civil. É a mesma coisa que direito civil? Não. Processo civil é um processo que se desenvolve no âmbito civil, mas que não é um processo criminal. Por exemplo, então quando a gente não tem um processo criminal, a gente não tem alguma coisa até trabalhista, a gente não tem alguma coisa dentro da seara militar, a gente usa um processo civil. Até o processo civil pode ser até usado como um complemento do processo penal, do processo do trabalho, etc. Mas não tem nada a ver processo civil, que é o andamento dos processos, com o direito civil. O direito civil tem muito mais a ver com nós entendermos o próprio conteúdo de algumas coisas. O nascer, o morrer. Então, você aprende no direito civil o que é nascer, o que é ter personalidade, o que é ter capacidade, como que você vai exercer os atos da sua vida como um cidadão. Além disso, vai trazer para você informações sobre quando você estará morto, né? Então veja, o nascimento, a vida e depois a morte. A gente tem também dentro do direito civil a parte dos contratos. Então, enquanto eu estou vivo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer contratos. Então, as obrigações que são criadas, os contratos que eu celebro. Além disso, se eu morrer, né, o que eu vou deixar? Como que vai ser dividido o meu patrimônio quando eu morrer? É o que a gente chama da parte de sucessões. Então é dentro do direito civil que a gente tem isso também. Então o inventário que vai ser feito, quem vai ter direito a herdar o que? Isso está dentro do direito civil. Também a parte de família. Então, o casamento, o divórcio, a parte de pensão alimentícia, ou que a gente chama de alimentos, a parte de guarda, a parte de curatela. Então, uma pessoa que é incapaz, uma pessoa adulta, por exemplo, você já viu isso, ou já tem na sua família, ou conhece a família de alguém que tem isso, uma pessoa que é de uma certa idade, já não consegue mais fazer nada e precisa de alguém para representá-lo, para fazer alguma coisa ali no banco, para fazer alguma coisa para gerir o seu patrimônio. Então, tudo isso está dentro do direito civil. Tá? Então, a matéria direito civil é uma das matérias mais ricas que existem. E um ponto importante é o seguinte, o aluno de direito, ele em geral tem contato com o direito civil pelo menos por 4 anos da faculdade. A faculdade são 5 anos, mas aí pelo menos por 4 anos, a maior parte até das faculdades em geral, estende o programa todo de direito civil por todos os 5 anos da faculdade. Em algumas faculdades eu sei que pelo menos por 4 anos o aluno tem contato com tudo isso. Então, o que significa que é uma matéria muito grande, né? Só para você ter uma noção, por exemplo, o direito penal, que é um conteúdo também muito importante, por vezes o aluno tem por 2 anos, 2 anos e meio durante toda a faculdade, durante os 5 anos. Então veja que direito civil você tem uma quantidade muito maior de tempo, porque realmente quantidade de artigos até é muito grande, tá? O que a gente vai ver aqui? A gente vai começar vendo o que a gente chama de parte geral do direito civil, a parte das pessoas. Então a gente, dentro de pessoas, então quem é uma pessoa, como nasce uma pessoa, e dentro de pessoas a gente vai ter a divisão de pessoas naturais, ou seja, as pessoas, seres humanos, né? Quero que você entenda, antigamente se chamava de pessoas físicas, né? E as pessoas jurídicas.
jurídicas, né? Então, dentro do livro de pessoas, você tem essa distinção. Pessoas naturais, se estiver na prova, professor, pessoas físicas, é a mesma coisa? O nome é pessoas naturais, mas não tem problema, tá? Então, é antiga pessoa física, tá? Então, a pessoa natural ou pessoa física e a pessoa jurídica, tá? E aí a gente olhando primeiro para as pessoas naturais, ou seja, para a pessoa física, a gente vai aprender basicamente coisas sobre como que ela é considerada como um ser que tem direitos, deveres, logicamente, e o que vai acontecer a partir daí. Então, olha só. Artigo 1º do Código Civil fala, a gente está aqui no capítulo 1º, da personalidade e da capacidade. Então a gente vai saber o que é personalidade e o que é capacidade. Então quando que uma pessoa física, uma pessoa natural tem personalidade, quando que uma pessoa física ou natural tem capacidade. Quando que eu olho para ela e digo o seguinte, ela tem personalidade. Quando que eu olho para ela e digo o seguinte, ela tem capacidade. Então o artigo 1º diz assim, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, o primeiro ponto aqui, o artigo 1º é fácil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Professor, mas a gente tem uma certa dúvida, né, sobre a pessoa ter direitos e ter deveres. Quando que de fato eu digo que a pessoa ela tem a personalidade? Né? Então o artigo 2º diz a personalidade civil, ou seja, o momento em que a pessoa passa a ser um sujeito que tem direitos e tem deveres, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo, o que é pôr a salvo? A lei protege, põe a salvo é protege, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, coisas importantes aqui. Então, a primeira delas é a seguinte, qual é o início da personalidade civil? Então, quando que eu digo que uma pessoa é uma pessoa física? Quando que eu digo que uma pessoa é uma pessoa natural? Com nascimento com vida. Esse é o primeiro ponto. Então, quando que eu olho para uma pessoa e digo o seguinte, bom, a pessoa nasceu com vida. E aqui, entenda uma coisa, professor, precisa cortar o cordão umbilical? Não precisa? Depois que desprendeu da mãe? Para a gente, para o nosso concurso, não tem nenhuma relevância isso. Apenas faço a título de observação, a partir do momento em que saiu do corpo da mãe, já é uma pessoa, tá? Independente se já cortou ou não o cordão umbilical. Umbilical não, umbilical, tá? Então, essa é a primeira observação aqui que faço, mas que isso não seria perguntado para você. Então, o que é personalidade civil? É aquilo que passa a existir a partir do momento em que um ser humano nasce com vida. Então, o nascimento com vida traz para aquele ser que acabou de nascer a personalidade civil. Então, toda pessoa é capaz, a partir dali, ela é capaz de direitos e de deveres. É lógico que a gente vai ver mais adiante que uma pessoa, por exemplo, recém-nascida, ela não vai poder ela mesma exercer aqueles direitos. Ok, a gente vai ver mais adiante, mas ela já pode ter direitos e pode ter deveres, tá? Então ela tem direito, por exemplo, de ser protegida. Ela tem direito de uma maternidade, então de que sua mãe seja protegida nas relações de emprego para que possa amamentá-la, para que possa estar com ela por um tempo, né? O que a gente chama da licença maternidade, por exemplo. A licença maternidade é um direito, não é só da mãe, é muito mais da criança, né? Então, veja, a pessoa é capaz de receber direitos, de ter direitos a partir do momento que ela nasceu. Então, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Só que aí se faz uma observação, a lei põe a salvo, a lei protege desde a concepção, então desde o momento em que aquela criança foi concebida, os direitos do nascituro. Então, o nascituro é um ser que está ainda em formação no ventre da mãe. E este ser em formação no ventre da mãe é chamado de nascituro. Esse é um ponto importante. Inclusive, só a título de observação para você, o nascituro, por exemplo, ele poderia ser o destinatário de uma herança. Olha que coisa louca, né? Então, existe até a possibilidade de se fazer uma doação para um nascituro. Então, veja que o nascituro, aquela criança que está no ventre da mãe, que ainda não nasceu, a lei protege os seus direitos. Esse é um ponto importante. E aqui eu queria chamar a sua atenção para dois pontos muito importantes. Quando eu digo que a personalidade civil, ou seja, quando eu digo que a pessoa física, a pessoa natural, ela passa a ser vista pelo ordenamento jurídico, pela lei, como uma pessoa que
tem direitos e tem deveres com o nascimento com vida, a gente diz que isso se baseia numa teoria, e que é a teoria do nascimento, ou teoria natalista. Tá? Então esse é um ponto importante. Então quando eu falo que a personalidade civil começa do nascimento com vida, você poderia encontrar na sua prova a seguinte expressão: o artigo 2º do Código Civil trata da teoria natalista. Você fala, nossa professor, mas não sei o que é Natal, Natal, Ano Novo, não, Natal é isso, né? Então Natal é o nascimento, Natal, o nascimento de Jesus e tal. Então a teoria natalista fala, portanto, da forma como o código vê o início da personalidade. Então a personalidade se inicia do nascimento com vida, teoria natalista. Só que a lei protege os direitos do nascituro, daquele que ainda não nasceu, daquele que já foi concebido. Quando eu falo de uma pessoa que vai ser protegida porque ela já foi concebida, eu estou falando do que a gente chama de teoria concepcionista. Tá? Então, veja, você tem duas teorias para olhar a partir de quando uma pessoa passa a ter direitos e obrigações. O que o Código Civil diz é assim: a personalidade começa do nascimento com vida. Portanto, a gente chama isso de teoria natalista. Só que tem uma coisa, a própria lei diz, e o próprio Código Civil diz, que a lei protege, desde a concepção, os direitos do nascituro. E aí quero dar um passo a mais, porque o nosso concurso é um concurso de nível superior. E claro, queria trazer para você essa informação. Existem duas teorias sobre o início da personalidade civil. Sobre o início da personalidade civil. Existe a teoria natalista, que é a teoria que diz que a pessoa começa a ter a sua personalidade com o nascimento com vida, que é o que está aqui, mas existe uma teoria que a gente chama de teoria concepcionista, que entende que a partir da concepção, esta criança já deveria ser protegida. E claro, porque ela já é uma pessoa capaz de ter direitos e de ter deveres. Uma observação, né? Eu não vou tratar, a não ser quando seja essencial ou que eu entenda que realmente seja muito relevante para um concurso como este, eu não vou me aprofundar em alguns pontos de jurisprudência aqui, mas aqui cabe uma observação sobre jurisprudência, ou sobre o entendimento dos tribunais sobre isso. O STJ, a gente tem o STF, né, que são os 11 ministros lá, tal, que a gente conhece, tal, que todo mundo fala mal, fala bem e tal. A gente tem o STF, mas a gente também tem o STJ. O STJ são 33 ministros, né? O STJ, segundo a Constituição, ele é o responsável pela interpretação das leis federais. Então, o STF faz a última interpretação da Constituição e o STJ faz a interpretação das leis todas, né, que não são Constituição. Pois bem, o STJ tem adotado um posicionamento de ser concepcionista, entendendo que o nascituro, que é este ser que está dentro da barriga da mãe, ele já tem personalidade e já tem direitos da personalidade. Professor, então o que eu vou responder no concurso? Esse é o ponto importante. Você vai responder de acordo com o que for perguntado para você. Se a pergunta for segundo o Código Civil, quando que inicia-se a personalidade? A personalidade civil, que é o fato de uma pessoa natural ter direitos e obrigações, ela começa quando? A partir do nascimento com vida. Qual é o ponto? Qual é uma questão que eu já vi sem vergonha num concurso? Dizendo o seguinte, a personalidade civil se inicia com o registro do nascimento. Não, não. Sabe por quê? Porque senão a gente diria que aquelas pessoas que moram em locais muito distantes, né, dos grandes centros e que não têm acesso a um cartório, por exemplo, a gente diria que essa pessoa nasceu, está viva, mas não tem nenhum direito. Olha que coisa maluca, né? Então, a personalidade começa do nascimento com vida. Uma observação, né? Como é que eu sei que uma criança nasceu com vida? E, claro, você pode até eventualmente fazer a constatação óbvia se a criança nasceu chorando, etc e tal. Mas veja, uma simples respiração daquela criança que acabou de nascer já é o suficiente para dizer que aquela criança nasceu com vida, tá bom? Então, pra gente aqui, pro nosso concurso, isso é o suficiente. Então, professor, se houver uma pergunta, quando começa a personalidade civil? Isso é uma pergunta de concurso clássica, ela vai começar com o nascimento com vida, mas a lei protege, põe a salvo, desde a concepção,
os direitos do nascituro. Entenda, guarde essa expressão concepção, porque você vai encontrar outras expressões que poderiam ser trocadas aqui. A gente vai ver isso nas questões, né? Para que você entenda que este é um artigo muito importante para a gente, tá bom? E aí, claro, se houver uma pergunta um pouco mais avançada, uma das afirmações, uma das alternativas, né? Uma das letras lá, uma das alternativas da questão, trouxer a informação de que o STJ tem adotado a teoria concepcionista, é uma afirmação verdadeira, tá? Por quê? Porque quando eu digo que a personalidade ela se inicia com o nascimento com vida, portanto, o código traz a teoria natalista, mas o STJ tentando ampliar o espectro de proteção para uma pessoa absolutamente indefesa, que é um nascituro que está no ventre da mãe, o STJ tem ampliado isso e tem colocado a ideia de que o nascituro tem personalidade e tem direitos da personalidade, ou seja, ele pode ser ofendido na sua honra, por exemplo, tá? Então esse é um ponto muito importante. Por que você diz isso, professor? Porque você poderia ter alguma alternativa falando disso, esse é um assunto muito importante para o seu concurso. O artigo 3º, ele já começa a falar sobre capacidade. Então veja, a gente está aqui, ó, personalidade. Então, sobre personalidade, o que é a personalidade? É o que diz se a pessoa tem direitos e deveres. Então, quando eu digo que uma pessoa é uma pessoa, ela só é uma pessoa porque ela tem personalidade, porque ela nasceu com vida. Tudo bem? Então esse é um ponto importante. Agora, esta pessoa que nasceu com vida, ela mesma poderá a todo o tempo buscar os seus direitos? E esse é um ponto importante. Por quê? Porque a gente acabou de falar agora, uma criança que nasceu e respirou, ela já tem direitos. Mas é lógico que ela não tem a maturidade cerebral suficiente, não tem o nível de crescimento desejado para que ela por si só possa buscar os seus direitos. Então, para isso, a gente usa um outro termo. Então, essa pessoa nasceu, ela tem direitos, ela tem deveres, só que é uma coisa, a gente, por vezes, essa pessoa que tem direitos, que tem deveres também, mas essa pessoa, ou ela vai poder, por ela própria, buscar os seus direitos e cumprir os seus deveres, ou alguém vai ter que fazer isso por ela. Então a gente começa a se perguntar, ou a se fazer a seguinte questão: essa pessoa pode sozinha fazer isso ou não? Ela é uma pessoa, mas ela pode buscar os seus direitos agora? Ela pode buscar os seus pode ser cobrada pelos seus deveres agora? Então tudo isso é o que a gente chama de capacidade. E aí o artigo 3º vem trazer algumas informações, 3º e 4º. Ela traz duas ideias de quem são as pessoas absolutamente incapazes de fazer qualquer coisa, embora tenham direitos e deveres. Isso é um ponto importante. Então, são absolutamente capazes. O artigo 3º diz, né? São absolutamente capazes, embora tenham direitos e deveres. Eu vou até colocar no final aqui, né? São absolutamente capazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, embora tais pessoas sejam sujeitos de direitos e obrigações, pois eles têm personalidade jurídica. Então veja, uma pessoa com menos de 16 anos nasceu com vida, ela é capaz toda pessoa é capaz de direitos e deveres. Mas veja, a personalidade que existe a partir do nascimento com vida, qual é o ponto importante aqui? A gente precisa agora se perguntar o seguinte: esta pessoa, e aqui está a expressão importante, né? São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente. O que é pessoalmente? Ela mesma, sozinha. Então são absolutamente incapazes de fazer tudo sozinho, por ela mesma. Absolutamente incapazes de fazer os atos, de cumprir os atos da vida civil, quem? Os menores de 16 anos. Essa é a informação importante.
Então veja, aqui você percebe, se você estiver com o Código Civil desatualizado, você vai perceber que tinham outros incisos aqui que foram todos revogados, foram revogados pela Lei Brasileira de Inclusão ou pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a gente até já estudou para outros concursos aí. Então veja, hoje quem são os absolutamente incapazes? São os menores de 16 anos. Agora, preste atenção, a lei também traz a ideia de quem são os relativamente incapazes ou relativamente capazes, né? Então, se ele é relativamente incapaz ou relativamente capaz, a gente está falando de 4 tipos de pessoas aqui. Quem são essas pessoas? Então, veja, o menor de 16 anos, por si só, ele é absolutamente incapaz. E aqui faço apenas uma observação para você. Os menores de 16 anos são pessoas que devem ser representadas em qualquer lugar e em qualquer situação. Certo? Quem são os representantes? Podem ser os seus pais, pode ser o seu tutor, pode ser o que a lei determinar, tá? Então aqui, os menores de 16 anos, eles são pessoas que devem ser representadas. Então veja só, o instituto jurídico que faz com que uma pessoa menor de 16 anos possa fazer alguma coisa é a representação. Se eu dissesse de outro modo, né? Os pais precisam representar os filhos menores de 16 anos num contrato, por exemplo, que vai ser assinado. Então, o menor de 16 anos pode assinar um contrato, qualquer contrato? Ele até pode, desde que ele esteja representado pelos seus pais, tá? Então essa é a informação importante aqui pra gente. Então os menores de 16 anos são pessoas que devem ser representadas pelos seus responsáveis legais, claro, em qualquer lugar e em qualquer situação. Para o nosso concurso isso aqui é o suficiente, tá? Agora, falando dos relativamente incapazes, a gente está falando aqui de 4 tipos de pessoas. Primeiro, quem é maior de 16 anos e menor de 18 anos, esse é o relativamente incapaz, então ele continua sendo menor, né? Menor de 18 anos, mas ele já é um incapaz relativo, ele tem a incapacidade relativa. Outro, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, né? Ébrios habituais são os que têm problema com bebida, então são os bêbados, tá? Aqui a expressão, a gente até poderia ter outras expressões, mas aqui, para fins de você entender, isso é o suficiente. Então, os bêbados, os ébrios habituais, só que tem que ser habitual, não é o cara que tomou uma cervejinha um dia, é o cara que acorda, abre a geladeira e abre uma Skol, sabe? Esse tipo de coisa, tá? Então é o ébrio habitual, tá? E o viciado em tóxico, a mesma coisa, tá? Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Então, por exemplo, a gente teve durante o período da pandemia pessoas que ficaram entubadas. Então essa pessoa entubada, por vezes, ela estava até inconsciente. Veja, do tempo em que ela ficou ali entubada, ainda que fosse uma situação transitória, porque ela estava doente, estava internada, etc., ela não podia exprimir sua vontade, ela não podia se expressar. Então, nesse caso, durante aquele tempo, aquela pessoa foi relativamente incapaz, tá? Então, também, pessoa relativamente incapaz. Então, uma pessoa por causa transitória, então, por exemplo, uma pessoa que está internada com, sei lá, com Covid e depois volta para a vida normal, ok? Ou aqueles que por causa permanente. Então, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente e nunca mais conseguiu falar, não consegue exprimir sua vontade, não é nem falar, né? Mas, porque às vezes uma pessoa pode não falar, mas pergunta alguma coisa para ela, ela dá um joinha, quer dizer, ela tá entendendo o que está acontecendo, ela só não consegue falar. Mas aqui, exprimir a vontade não é só falar, é de fato manifestar sua vontade, tá? E os pródigos, quem são os pródigos? São aqueles que gastam o seu patrimônio desordenadamente, né? Então, são aquelas pessoas que a todo tempo estão fazendo contas e estão comprometendo o seu patrimônio, tá? Então, pródigos são os que dilapidam
o seu patrimônio. Então, tem gente que é doente para fazer isso, né? Então, esse é um ponto importante. E aí, uma observação, né? Antes de a gente... Vamos ler o parágrafo único, depois eu faço a observação. A capacidade dos indígenas, né, dos povos tradicionais, das populações indígenas do país vai ser regulada por legislação especial. Então, não dá para a gente dizer, segundo o Código Civil, não dá para dizer nada sobre se o índio ou indígena, índio é um nome meio feio, né? Porque hoje em dia é indígenas ou povos nativos originários, tá? Então, povos nativos ou originários, tal. Então, mas assim, a pessoa que você conhece como indígena, a gente não pode dizer pelo Código Civil se esta pessoa é relativamente incapaz ou se ela é absolutamente incapaz, tá bom? Então a gente não tem condições de, segundo o Código Civil, falar nada sobre ela. Então qual é um ponto, né? Você poderia ter na sua questão de prova dizendo o seguinte: em qualquer caso os indígenas são absolutamente incapazes ou são relativamente incapazes. Não dá para saber segundo o Código Civil, tá? Então seria uma afirmação falsa, tá? E aí uma coisa importante, né? Os relativamente incapazes são assistidos eu vou até melhorar, né? Ou seja, eles praticam o ato, mas precisarão estar acompanhados de seus representantes. Então veja só que coisa interessante, né? Então o rapazinho aqui, menor de 16 anos, ele precisa ser representado pelos seus pais. Então ele nem assina nada, quem assina tudo são os seus pais. Aí ele cresceu, fez 16 anos, está com 16 anos e meio agora. Aí o que vai acontecer? Nesse caso, ele vai ser assistido. Então, porque ele tem mais de 16 anos, ó, quem é maior de 16 anos, mas tem menos de 18, ele vai poder assinar o nome dele, vai poder constar lá o nome dele. Só que tem uma coisa, ele precisa estar assistido, ele precisa estar acompanhado dos seus representantes. Ou seja, ele assina e os pais assinam juntos. Quem é representado, só os pais assinam. Já quem é assistido, ele próprio assina, mas os pais precisam assinar juntos. E aqui, claro, estou dando o exemplo de uma pessoa, de um adolescente, mas existem outras situações aqui em que esta pessoa que é relativamente incapaz, ela vai precisar estar acompanhada de alguém para assisti-la, tá bom? Então esse é um ponto importante. Então, pergunta, né? Quem é o absolutamente incapaz? É quem tem menos de 16 anos. Quem é o relativamente incapaz? Aí a gente tem aqueles que são maiores de 16 e menos de 18, os ébrios habituais, então os bêbados habituais e os viciados em tóxico, aqueles que por uma causa transitória ou por uma causa permanente não podem exprimir sua vontade. Então, por uma causa transitória, por uma doença, por uma dificuldade que se passou e ela não consegue agora exprimir sua vontade. Agora, além disso, aqueles que por uma causa permanente, então algum tipo de doença que é permanente, que não vai ser curada nunca mais, ela não pode exprimir sua vontade. Então são essas as situações. E os pródigos, que são as pessoas que dilapidam o seu patrimônio desordenadamente. Essas pessoas, todas aqui do inciso 1º ao inciso 4º, são assistidas. Elas podem praticar o ato, mas elas vão precisar estar acompanhadas dos seus representantes, tá? O que acaba sendo, claro, muito difícil de acontecer aqui, né, no inciso 3º, mas eu trago essa informação para você no geral, só para que você entenda isso, porque isso também poderia ser perguntado no concurso. Quando que termina a menoridade ou menoridade civil? Por favor, não diga que uma pessoa é de menor, né? A pessoa, se você falar de menor, você teria que falar a expressão completa. A pessoa é de menor idade. Tá? Mas é uma expressão muito feia, tá? Então, a menoridade, ela termina aos 18 anos completos. Ou seja, a pessoa completou 18 anos, no dia que a pessoa completou 18 anos, a pessoa passa a ser uma pessoa totalmente habilitada, ó. Quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Claro, desde que ela não esteja aqui nessas situações, né? Então, a gente supera a incapacidade relativa do inciso 1º
quando ela completa 18 anos. Mas essa pessoa pode ser um ébrio habitual, ela pode ser uma pessoa que está com um problema transitório permanente que não pode exprimir sua vontade, pode ser um pródigo. Então, o artigo 5º, quero que você entenda da seguinte forma: a menoridade termina aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil, com uma observação, logicamente, desde que ela não esteja enquadrada nos outros incisos aqui do artigo 4º, tá bom? Então essa informação é importante também. Aí a gente tem o parágrafo único, as causas em que para o menor vai cessar a incapacidade. Qual é o nome que a gente dá para isso? Emancipação. O que é emancipar, professor? É fazer com que uma pessoa com menos de 18 anos possa já praticar todos os atos da vida civil. Então vamos até fazer uma observação aqui. Este parágrafo trata da emancipação, que é a autorização para que uma pessoa menor de 18 anos possa praticar todos os atos da vida civil. Professor, então quer dizer que se uma pessoa tiver 16 anos e for emancipada, ela pode dirigir? Não, não pode. Por quê? Porque a idade mínima para a pessoa poder dirigir é 18 anos. Então, isso veja, é uma coisa importante, né? Para que você tenha em mente. A pessoa, ela vai poder, com menos de 18 anos, praticar os atos da vida civil. O que é isso, professor? É fazer um contrato, é poder alugar uma casa, comprar uma casa, se for o caso, etc. Agora, isso não significa que a pessoa pode fazer outras coisas que não são exatamente atos da vida civil. Por exemplo, o cara comprar uma arma, né? Ou, sei lá, o cara tirar a sua habilitação. Não pode. Isso aí, a idade que é colocada lá é a idade que é colocada lá. Quer ver um exemplo? Como que isso fica fácil, né? Só para que você entenda. Por exemplo, lá na Constituição tem que para ser vereador a pessoa precisa ter 18 anos, pelo menos 18 anos. Pois bem, significa o quê? Que a Constituição exige uma idade mínima, que é a idade de 18 anos. Ah, o cara emancipou. Então ele tem lá 16 anos e está emancipado. Ele pode ser vereador? Lógico que não. Por quê? Porque existem situações em que a lei ou a Constituição indicam a idade. Ele não diz que a pessoa precisa ser maior para fazer aquilo. A Constituição ou a lei trazem a idade. Então, por exemplo, lá na Constituição tem assim, o cara para ser prefeito precisa ter 21 anos. Né? Daí você fala, pô, mas por que 21 anos? Porque foi o critério que a lei escolheu, porque a lei entende que a pessoa vai ter uma maturidade maior com 21 anos. Ah, o cara para ser governador precisa ter 30 anos. O cara para ser presidente ou para ser senador precisa ter mais de 35 anos. Ora, veja, o cara que tem 34 anos, ele já é uma pessoa maior, já é uma pessoa capaz, só que ele não tem a capacidade para ser presidente da República com 34 anos, por exemplo. Tá? Então qual é o ponto aqui? Então não é porque o cara foi emancipado e pode praticar atos da vida civil que a partir disso, de ele poder fazer algumas coisas com menos de 18 anos, que todas as coisas ele vai poder fazer com menos de 18 anos. Tá? Então só essa observação, porque é uma pergunta comum, né, dos alunos. Os alunos às vezes fazem, né, professor, mas por que se o cara está emancipado, ele tem lá 16 anos e conseguiu a emancipação? Pois bem, ele pode já dirigir, porque se ele já é maior para todos os efeitos, tudo bem, ele já é maior para todos os efeitos, mas ele não tem a idade ainda necessária. Ah, professor, mas não é justo. Pô, mas peraí, mas tem lá na Constituição vários casos para a pessoa ser elegível, de pessoas maiores, né? 18 anos, 21 anos, 30 anos, 35 anos, e ninguém fala nada, né? Então, só para que você entenda, né? Então, o fato de a pessoa se emancipar não significa que ela vai poder fazer tudo, ela vai ser ali habilitada para fazer os atos da vida civil, tá bom? Então, esse é um ponto importante. Então, fazer um contrato, alugar uma casa, etc. Tá bom? Contratar um seguro e assim por diante, tá bom? Então vai cessar para os menores a incapacidade, ou seja, ele vai passar a ser uma pessoa maior para fins civis quando, em primeiro lugar, pela concessão dos pais. Então os pais vão lá e fazem a concessão da emancipação, ou de um deles, então dos pais significam os dois pais, ou de um deles na falta do outro.
mediante instrumento público, ou seja, instrumento público o que que é? É lá no cartório. Você vai lá no cartório e faz a emancipação, independentemente de homologação judicial. Independentemente de homologação judicial. Ou, ainda estamos falando desta pessoa, então, ou, por sentença do juiz, ouvido o tutor se o menor tiver 16 anos completos. Então, pontos importantes aqui. A emancipação pode ser feita. Então, veja, entenda uma coisa. O menor tem 16 anos, completou 16 anos. Ele já pode ser emancipado, certo? E o que significa emancipar-se? Terminar para ele a incapacidade. Então, cessará a incapacidade. Ok, quando que eu posso fazer isso? Eu posso fazer, em primeiro lugar, os pais assinam um instrumento público, uma declaração ali no cartório, emancipando o filho. Então, os pais juntos emancipam o filho. Um dos pais, porque o outro faltou, porque morreu, porque sumiu, etc. Não é porque discordou, tá? Um dos pais, porque o outro faltou, ele morreu, ele sumiu, etc. Também pode emancipar o filho. E nesses dois casos, independentemente de homologação judicial. E uma outra situação é por sentença do juiz. Então, nesses dois casos aqui, você faz isso sem a participação do Poder Judiciário. E no outro caso, por sentença do juiz, com a participação do tutor. Por que tutor, professor? Porque pode ser de uma pessoa que está morando, que está sendo cuidado por um tutor, né? Se o menor tiver 16 anos completos. Então, por sentença do juiz, ouvido o tutor. Tá? Então, essas são informações aqui importantes. E sempre, né? Se o menor tiver 16 anos completos. Então, para ser emancipado, precisa ter 16 anos completos. Completou 16 anos, os dois pais vão lá e fazem o quê? Instrumento público. Vão lá no cartório de registro civil, tá? Fazer isso. Outra possibilidade, um dos pais. Por quê? Porque o outro morreu, porque o outro sumiu, foi comprar cigarro e sumiu, não voltou mais, ou não sabe quem é o pai, etc. Né? Não tem nem registro do pai. Tal, pode emancipar o filho um dos pais. Então, nesses dois casos, sem precisar do Poder Judiciário. E no último caso, por sentença do juiz, quando esta pessoa ela já tem uma vida um pouquinho mais diferente. Por quê? Porque ela está sendo cuidada por um tutor. Então, nesse caso, vai precisar ser ouvido o tutor. O tutor vai precisar se manifestar para dizer se entende se este jovem tem de fato a experiência necessária para se emancipar, tá bom? Então, esta é a primeira hipótese de emancipação. Segunda hipótese de emancipação. E veja que essa primeira hipótese se destrincha, se quebra em três hipóteses de emancipação. Segunda hipótese de emancipação, casamento. Então a pessoa casou, ela está emancipada. Então, veja, e não quero nem entrar aqui, né, para o nosso concurso e para o conteúdo aqui, das questões relativas à capacidade para se casar. Mas quero dizer para você que se a pessoa for menor de 18 anos, é claro que os pais vão precisar autorizar o casamento. Mas a partir do momento que a pessoa se casou, então o cara tem lá 17 anos, os pais autorizaram que ele se casasse, a partir do casamento, a pessoa já está emancipada, ela pode praticar todos os atos da vida civil. Outro caso, exercício de emprego público efetivo. Também a pessoa faz um concurso, por exemplo, tem lá um concurso que... enfim, é muito difícil hoje em dia, né? Porque hoje em dia nos editais já está assim, né? São requisitos para ingresso no cargo público, ter 18 anos completos. Mas você vai ter concurso que por vezes pode não contar, não indicar isso. Pode estar assim, ter 18 anos completos ou ser emancipado, sei lá, né? Mas a lei traz essa possibilidade. Exercício de emprego público efetivo também emancipa. Então o cara tem 17 anos, passou no concurso, tomou posse, a
partir dali ele está emancipado. Outro, pela colação de grau em curso de ensino superior. Isso geralmente acontece até com crianças e com jovens superdotados, né? Mas, claro, a questão importante aqui qual é? A pessoa colou o grau, então a pessoa terminou um curso superior, estará emancipado. Geralmente isso acontece, como eu disse, com pessoas superdotadas, mas é também uma possibilidade. Outro, pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Então, qual é um ponto aqui importante também para a gente, né? Então, estabelecimento civil ou comercial, ou seja, a pessoa foi lá e abriu uma loja, abriu um negócio, abriu uma padaria com menos de 18 anos. Ela está emancipada. Ou pela existência de relação de emprego, certo? Então, a pessoa começa a trabalhar e, um ponto importante, esta pessoa tem economia própria, ou seja, ela pode se manter com as próprias pernas. Nestes casos também, este menor de 18 anos terá a sua emancipação, claro, pelo menos com 16 anos completos, tá? Então esse é um ponto relevante aqui. A gente vai parar por aqui, amigos, a gente vai continuar a tratar aqui dos pontos de direito civil. A gente vai passar agora para o próximo vídeo falando a gente falou primeiro do nascimento, né? E agora a gente já vai falar de alguns pontos sobre a morte. Tá bom? Então a gente vai continuar aqui, agradeço muito a você que está aqui, esse vídeo vai ficar no YouTube, as anotações desta aula e outros vídeos inéditos do conteúdo de Direito Civil, alguns estarão aqui no YouTube, mas todos eles completos estarão lá no meu curso para o concurso de oficial de justiça, mais adiante eu vou colocar o link logo aqui embaixo para você entrar lá, tá bom? Fico muito agradecido, espero que esse conteúdo aqui realmente seja útil para você fazer a sua prova com tranquilidade. Eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau.